Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, amém? Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, porque o nosso Deus é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Jesus Cristo, poderoso Senhor Deus. Sei que tudo podes e nenhuma de tuas aleluias. Dos teus planos, tuas palavras serão frustradas sobre a vida de cada um dos teus filhos. E nessa medida, Senhor, que o Senhor está tendo conosco de misericórdia, possamos aprender que dentro da humildade, nós estabelecemos que possa também exercer para com o outro, Senhor, para que podemos ter para com misericórdia. E o Senhor vai nos alcançando com a tua bondade infinita. Já te agradeço, Senhor Deus, porque nós acordamos. O laço partiu, rompeu e escapamos, porque o Senhor é o Rei, o dono de tudo e de todas as coisas, onde faz tudo novo. O que era velho se passa, fica no passado, e todas as coisas novas estão sendo, aleluias, trazidas em nossas vidas. Tudo o Senhor podes, aleluias. Quando o Senhor fez aquele vale de ossos secos viverem, e o Senhor perguntou ao profeta, e o profeta disse: Tu sabes. E nesta manhã, Senhor, tu sabes, sei que o Senhor tem poder para levantar, Senhor, caído, para restaurar feridos, para colocar diante da tua promessa as cadeiras na qual o Senhor prometeu, porque o Senhor tudo pode e nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. Graça eterna do Pai, e agradeço o Espírito Santo de Deus pela rica e poderosa presença, porque é rica, porque é cheio de poder o Espírito Santo. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Amém, irmãos? É tremendo quando o Senhor vem e fala conosco todas as manhãs, tremendo porque Ele anda em cima do mar, está com as vossas espadas, tudo para a honra e a glória daquele que é o Rei da Glória. Hoje temos alguns intercalços, né? Alguns impedimentos, porque nós necessitamos hoje no dia a dia das instrumentalidades, das capacidades de transmissões, né? Da internet, dos dados para que possamos usar essa internet. Sim, nós precisamos até mesmo daqueles, né? Que tem aqueles instrumentos da fibra ótica que a gente nem vê, né? Aleluias, com os fiozinhos que são mais. Hoje Deus quer falar sobre isso. Nós temos instrumentalidades através de fios, através de leitura óptica, através do sistema invisível de magnetismo. Olha quantas coisas hoje a ciência nos traz, porque Jesus deixou os olhos para com a ciência pudesse trazer em nosso benefício, porque a ciência só anda porque vai até aonde os limites, lembra dos limites do mar? A praia, o mar, permite o Senhor nosso Deus. Então a gente pensa que está tudo no controle do homem, está tudo no controle do Senhor. Até o sistema de inteligência está pensando que tudo não tem uma ordem, que Deus dá os seus limites. Eita glória, Deus está falando, aleluias. Então faça o bom uso dessas instrumentalidades que Jesus, nosso Cristo Rei, está permitindo aqui na terra, porque foi Ele que estava lá. Estava lá, e Ele viu tua oração, Ele estava lá, quando criou os aleluias, ao lado do Deus Todo-Poderoso, no seu trono. Aleluias, amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos hoje para Atos dos Apóstolos. Quando eu digo que estou com uma espada, porque eu só tenho somente uma, porque as outras instrumentalidades hoje estão com algumas situações, mas o Senhor está garantindo, porque quando Ele chama, Ele garante. E então já peço que vocês passem um coraçãozinho para Jesus Cristo, dá o seu gostei, comece a intercessão, para que esse trabalho continue de pé. Como de pé? Porque tem muitas adversidades para que possa atrapalhar, inclusive no dia de hoje, que está tendo uma que está sem internet. Eita, Jesus Cristo, poderoso, majestoso, imbatível, tremendo, em cima do mar. Mas o Senhor garante, tem tudo que o Senhor tem para nos falar nesta manhã, hoje, quando tem propósito, quando é uma missão, quando tem dizendo os desígnios dele, e que tudo coopera para o bem.
Aí você vai entender porque tudo coopera para o bem, as coisas velhas que se passaram. Mesmo que o cão queira ali perseguir você mentalmente, mas você vai dizer: minha mente é mente de Cristo. Mente de Cristo. Mente de Cristo. Toda a soberania do Deus Pai poderoso me dando mente de Jesus. Eita glória. É o versículo, a partir do primeiro, no capítulo 25 de Atos. Já falamos tanto de Atos após, já passamos por lá, na ordem que estamos realizando a palavra do Senhor. Que diz assim, ó. 3 dias depois que chegar à província, Festo subiu a Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, e passando as acusações contra Paulo, e pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Então Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou até lá em breve. Desça comigo alguns dos seus líderes e apresente-se ali acusações que ele tem contra esse homem, se realmente ele fez algo errado. Amém? Graças a Deus. Irmãos, aqui vem um texto cheio de detalhes, cheio da glória do Senhor, que quando Deus tem projeto, ele tem projeto. Aleluias. Aqui a gente vai entender que Paulo, ele tinha recebido para se cumprir, aleluia, as profecias, que o próprio Jesus disse: vai falar de mim diante de reis. Isso aconteceu. Eita glória. Havia uma confusão que aconteceu dias antes, que aqueles homens levou Paulo a Félix. Pense, um homem terrível, um homem interesseiro, um homem, um governador ali, corrupto e mau. Mas aqui quando começou o texto, no capítulo 25, eita Deus, tinha se passado-se 2 anos e que foi sucedido por Pôncio Festus, este que veio falar com Paulo, apresentar Paulo a este homem para dizer o que tinha acontecido naquela confusão toda. E aqui diz as escrituras que Félix só ficou com Paulo na prisão porque estava esperando um subornozinho, um dinheiro para assaltá-lo. Isso não aconteceu. Nada passa do crivo do eterno. Nada. Por isso Deus permitiu falar nos instrumentalidades da internet. Aleluia, de como ela se compõe. Vem falar de outros instrumentos que faz com que está sendo o auxílio do homem hoje, né? Que diz que vai ser o mandamento da terra sobre a inteligência, né? Aleluias, ela traz ferramentas para ajudar o homem, mas muitos dos homens, como este Félix, vai usar para o mal. Mas você que estamos aqui, aleluias, quem vê este canal e vê as descrições do canal, clica lá na fotinha, vai parar lá na página do canal. E eu digo, para a glória do Santo Jesus Cristo, que essa instrumentalidade também, ela é bem utilizada para aquele profeta que usa, levando a palavra, porque pega os auxílios de algumas imagens concedidas, né, de direitos autorais. E aí essa instrumentalidade ajuda, mas também quem a usa para o mal destrói. E a gente vê situações já acontecendo sobre isso. Então aqui Félix estava esperando, né? Estava ali mantendo ali por simpatia dos judeus para deixar Paulo ali na prisão, para ver se ainda chegava algum tipo de suborno para ele, para pagar a ele alguma coisinha. Tá diferente do dia de hoje, a gente fica buscando governos, né, dentro da honestidade, que ainda age de corrupção, com subornos e pagamentos, né? E aí o povo fica padecendo, sofrendo, mas aqui Deus não deixou o povo dele, Paulo, sofrer na mão deste homem. Porque aqui diz que logo ele foi sucedido ao governo de Festus. E diz as escrituras que Festo ficou uns anos, até os 70 anos, eu creio, no poder, como governador.
que parece que foi o homem que agiu com dente mais justiça perante o povo. Porque foi chamado pelo imperador que viesse ali acabar com aquela farra de Félix. Oi, até aqueles que estão dentro do poder das estruturas mais altas, das patentes mais elevadas, que gosta de vive de sobre, aleluia, de benefícios do povo, não tolera quando chega no limite que é o inferno. E aí colocou o substituto. Eu não sei porque Deus está indo por esse caminho, mas Deus mandou entregar esta palavra. E aqui se passou aqui, diz que passou 8 a 10 dias para que possa, aleluias, para descer para Cesareia. E tá de encontro com Paulo. E Paulo ali se apresentou a ele quando ele disse: você vai ser julgado. Ele disse que vai ser julgado por César, porque eu sou desse cidadão romano. E veja, irmãos, e Festo foi consultar o rei Agripa. Aí que vem aqui o manto. Para dizer do caso. Mas Deus tudo coopera para o bem, para se cumprisse a palavra que ele ia falar para reis. Que palavra era essa? A palavra de Jesus. E aqui ele procura Festo, o rei Agripa. Irmãos, você não tem ideia de quem era Agripa II. Agripa II, descendência de Agripa I. E de Agripa I, descendência, aleluia, do seu pai, o grande, aleluias. E aqui, irmãos, aqui se está diante de um Agripa II, que tem herança lá atrás, aonde quando João estava sobre a terra, falou para trazer a verdade e a vida para aqueles homens que estavam totalmente em uma vida obscura, horrenda, de família que estava pecando ali, ficando com os outros em traições, aleluias, um com o esposo do outro, eita Deus. E aqui Agripa, perceba que quando Paulo se apresenta e disse assim, Paulo diz, você tem permissão para falar agora em sua defesa. E aí disse, Paulo fez um sinal com a mão e disse, Rei Agripa, considero-me feliz por estar aqui hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com os costumes. E ali estava Agripa e a Berenice, como sua esposa. Mas essa esposa era uma esposa de incesto, relação incestuosa. Irmãos, não é coincidência. Lá, dos Antipas, que quando estava também em desordem aquela família, e o Batista confrontou essa família. Você acha que aqui foi um acaso de Paulo estar diante de todo esse rebuliço, essa confusão, de Paulo estava lá falando em Jerusalém, aquele povo dos seus próprios, o condenando, dizendo que porque não estava aceitando a palavra que Paulo disse. E aqui Jesus perguntou, aleluia, no coração de cada um de nós. Porque Paulo também não aproveitou a chance, ele também não deixou de aproveitar a chance para falar para Festos, desse grande rei que ressuscitou. Aleluias. E diz, Deus ressuscitou dos mortos. Deus conosco, Jesus. E quando ele foi para diante de Agripa, junto com Berenice, sua irmã, diz que Berenice chegou cheia de polpa. E aqui, nas pesquisas, informa que Berenice estava cheia de polpa porque ela não queria abrir mão de viver uma vida de rainha. Mas para viver uma vida de rainha tem que ser esposa. Eita Deus. Quantas pessoas querem ser primeira dama, né? Sem ter a honra de primeira dama. Eita, aragaçu, bem andarás. Que primeira dama é essa? Com suas honrarias de esposa vai ser... Aleluias. E aqui as honrarias de Berenice, ela era irmã de sangue. Mas ela queria viver uma vida que não a pertencia. E Deus trouxe a palavra de uma forma extraordinária. E muitas das vezes a gente, cheia de orgulho, quer viver como primeira dama. Usando o orgulho, usando a vaidade essa do ego, de que eu posso, do que eu tenho, do que eu faço, do que eu realizo, porque olha só como eu me visto, eu estou parafraseando para justificar o nome da primeira dama, porque primeira dama a gente remete status, bem vestida e de portas abertas, de cadeira para sentar ao lado daquele que ela é, a dama. Então foi nesse contexto que Deus está entendendo que o Espírito Santo está falando nesta manhã para nós.
É nesse contexto está trazendo a primeira dama, é no contexto dos privilégios e dos status, que na qual compete como ali de ter um lugar perante as patentes que ela é esposa. Então, aqui ele disse, me alegro que eu estou diante de vocês, eita Deus, não sabendo vocês, que Paulo sabia, que Jesus decretou que ele falasse diante de reis. Toda essa confusão para ele deparar diante de reis para falar que Jesus ressuscitou. E ele sabia que essa família é uma família que estava totalmente enraizada na perturbação, nas maldições prevalecendo ali sobre aquela família, porque vinha de uma descendência onde o seu pai, aleluias, teve uma morte horrenda, por isso que ele assumiu aos 17 anos ser governador. E aí o seu imperador mandou que ficasse um pouco afastado, porque não tinha idade suficiente para estar. Ele disse, por quê? Porque o seu pai morreu de vermes, comido pelos vermes, por ter ido matar Tiago, aquele que é também santo na terra. Por que santo na terra? Porque toda vez que eu e você escolhemos Jesus como único rei salvador, é o escolhido do povo santo de Deus, que todo dia brigamos à força ao céu, lutando nas mãos pelo céu, porque não é fácil diante das dificuldades. E você acredita que aqui as dificuldades não estavam acontecendo com Paulo? Mas nessa dificuldade tudo aconteceu para que se cumprisse as coisas que foram fala pelo Eterno, vai falar diante de reis, do meu nome. E perceba, irmãos, que todo o capítulo 26 foi Paulo falando perante Agripa em forma de pregação. Ele falou da sua conversão, do encontro de Jesus no deserto, no Damasco. Ele foi falando de como chegou até aqui. Ele foi dizendo como foi que ele escreveu para o povo de Deus, para os aleluias, para os gentios, na qual foi escolhido por Jesus em pessoa, purinho, aleluias, que ia falar e ia ficar diante de reis para dizer o nome dele. E se cumprindo aqui. E no final, cheio de deboche, Agripa diz assim: tu tá querendo me converter ao teu Cristo? Eita glória! Então o rei se levantou, junto com Berenice, que estava sentado diante dele, e saindo do salão. E o homem não fez mais nada que merecesse morte ou prisão. Essa foi a palavra dele. Mas o nome de Jesus foi glorificado. Paulo levou a palavra diante de reis e rainha que estava ali naquele momento, sem ser, aleluias, legalmente. Para que ele vivesse um momento de usurpação, sem ser o poder que ela deveria estar. E ali, enraizando o inferno astral que já estava vindo acontecendo, porque astral de ancestralidade, de ancestralidade. Eita Jesus, é sobre sua ancestralidade. E esses ancestrais, familiar, é que Deus chamou a palavra da oportunidade, que Deus falou esse ministério de quebra de maldição, de herança familiar, de ancestrais, aonde você não sabe paterno ou materno o que fizeram. Aleluias. Mas aqui havia um governo que andava mais ou menos em justiça, diz que foi muito querido, aleluias, e fazia julgamentos justos, o Festus, que foi intuito. Tu acha que foi tudo da vontade dele, o que foi por ele? Não, ele foi levado. Tinha uma força maior que era Deus, para que levasse ele até. Aqui diz que quando Agripa II e Berenice veio até o encontro dele, foi para saudar Festus, que ele tinha subido do governo no lugar de Félix, um homem que o imperador mandou que tirasse de cena, sair do cargo. A cena do holofotes que ele estava ali e com poderio perverso diante de outros. E isso poderia colocar a risco o Império Romano, que tinha um controle de mais um lugar como cliente. Eita Jesus! Então, o mundo espiritual é vivo. Ele conhece o que está sendo realizado. E ele vai manipular ações para que possa atingir você e atingir a mim. Mas caiu por terra, porque o sangue daquele que ressuscitou desceu sobre mim, sobre vós.
E tem que se cumprir a palavra de Deus, porque aquele que foi escolhido foi falar diante das promessas. Olha como foi diferente. João veio e rasgou o verbo. Confrontou os seus pecados, daqueles seus antepassados, que eu estava diante, ali Agripa 2, Paulo estava. Aí Jesus vem, que daí Deus diz, eu venho com amor e misericórdia. E aí Jesus vem, através do amor e misericórdia, vem um outro ali chamado como profeta, o apóstolo Paulo, para não rasgar, mas agora você vai falar do amor meu para reis e rainhas que estão em pecado. Porque eu não mais eu acuso. Tudo tem um momento para confrontar. Aquele rasgamento da violência, rasgada do verbo, da palavra, era necessário, porque o próprio João disse, o capítulo João, mas não o Batista, o João Evangelista diz, e esse verbo se fez carne, e essa carne era Deus. E quando carne era Deus, ele vem com mansidão. E com mansidão convence o Espírito Santo que usa a tua boca para falar daquele que o Senhor lhe chamou. Este projeto foi Deus que lhe chamou. Na sua casa você foi a escolhida. Na sua casa você foi o escolhido. Este projeto é do Senhor. Move céu e terra, mas se cumpre, você vai estar no lugar onde Deus disse que tu vai estar. Tu vai estar no lugar da cadeira que Deus prometeu. Tu vai estar diante de maldição quebrada e alianças partidas do inferno. E você vai ver a tua descendência, a tua linhagem diante da vitória que chamou Deus para cumprir sua casa. É casa de filhos que casa. Casa com uma esposa, não é com casa com outro tipo de finalidade que Deus nem permite dizer para que possa não ser perseguido o canal. É para que case diante da natureza humana que o Senhor nosso Deus entregou ao homem e uma mulher para que possa procriar, porque é um capítulo que o Satanás está trabalhando para que a família não venha ser instituída e sem assim ser destituída, venha ser desfeita. Mas o Satanás perdeu porque Jesus veio e cumpriu a palavra sobre sua casa. E sua casa vai ser filho de homens e varões que vão casar, e suas esposas terão filhos e filhas. E esta praga do inferno que esteja escondida debaixo do tapete, Deus, que eu vou tirar, porque eu venho com meu nome manso, de mansietude, e vai o que está escondido será revelado, e vai se cumprir a palavra do Senhor em sua casa. E até esse que veio para vir para a destruição, Deus diz que essa revelação que está no oculto, ele traz para fora para limpar, restaurar, quebrar mal, desfazer aliançamento do inferno do passado, porque a sua casa é casa hoje que tem o escarlate do fio vermelho do sangue de Jesus. Ninguém te fere, ninguém te mata, ninguém entra, porque Jesus já está dentro. E poderoso Deus, obrigado por essa rica oportunidade. É para a tua glória, Senhor. Não tenha, Senhor. Nós estamos hoje sem o equipamento específico hoje para dar oportunidade, mas o Senhor vence todas as nossas batalhas. É só para a glória do nome de Jesus que hoje, a oportunidade hoje está sendo, aleluias, realizada. É para a glória do Eterno que se cumpre todas as coisas e coopera para o bem, porque ali estava o momento certo, na hora certa, Paulo, para cumprir a palavra de Cristo Jesus sobre a vida dele. E pense, e ele levou a palavra do Senhor, confrontou com mansietude e disse: sabes que Deus ressuscitou? Aleluia! Glória a Deus! E o resto, tudo quem fez foi o Senhor. Lá a vida interna entre Agripa e Berenice, lá na frente Berenice teve que sair de cena. Ela teve que sair daquela situação, ela foi para outro tipo de familiar, para ter ali, para poder ver se ia receber mais benefícios, mas não deu certo, porque tinha que se cumprir família para estar no governo. E o governo ali se cumprindo, porque tinha que sair. O que não era, Deus está dizendo, o que não é o lugar instituído para você ficar. Deus está dizendo que tem pessoas que usurpou o teu lugar. Deus está dizendo que eu vou tirar essa usurpação e vou colocar você no lugar, que foi o lugar que eu escolhi para você estar.
Eu não sei que usurpação é essa, se vem do inferno, se vão falanges de potestade, sei que caiu por terra. E Deus está colocando, instituindo você no lugar da cadeira que alguém aí usurpou. Poderoso Deus, eterno Pai, mas chegou o teu nome primeiro. Chegou o teu nome. Chegou, Senhor. Jesus chegou. Jesus chegou. Aleluias. Não tem prisão, nem depressão que segure um adorador. Jesus chegou e quebrou cadeias. E as cadeias da família hereditária da sua casa foi desmanchada pelo sangue de escarlate, vivo sangue remidor que desceu da cruz e ele ressuscitou e você é livre, sua casa está livre dessa maldição pelo nome do sangue dele, Jesus Cristo. Harai surbeandarai heredesibiandares. Obrigado, orada suriandara. Aleluia, Jesus, para a tua honra e tua glória. E a tua glória está sendo entregue a oportunidade hoje, mesmo com, aleluia, impedimento. Mas para a glória de Senhor Jesus, chegou até você, porque Deus hoje entregou a libertação para viver todas as coisas que foi falar hoje na sua casa. A paz do Senhor Jesus Cristo na minha casa também. Graças a Deus que o fio do sangue do Senhor está sobre a sua casa. Em nome de Jesus, graça e paz.